Olá, meus despertos queridos, sejam bem-vindos aqui mais uma vez à nossa sexta-feira, onde nós fazemos nossas reflexões para despertar a melhor versão de nós mesmos, né? É com muito carinho que eu recebo vocês aqui mais uma vez. Hoje nós vamos começar uma série de vídeos agora do nosso mês de março, né? Desse tema lindo de autoaceitação. E a ideia do mês de março, aqui na sexta-feira, é preparar, abrir o seu coração para participar da imersão. Ah, Roberta, mas eu não vou poder ir à imersão. Vai preparar o seu coração para você olhar para dentro, cada vez mais para dentro. Nós vamos conversar sobre questões muito importantes para entender como os nossos processos iniciam, os nossos processos de crenças limitantes, os nossos processos de trauma, das nossas dificuldades em geral, como eles iniciam desde lá da infância, tá bom? Então, hoje é dia 6, né? Tô gravando agora cedinho na sexta-feira, dia 6 para vocês. Então, nós temos 6, 13, 20 e 27. Nós temos 4 encontros preparatórios para a imersão. Você que vai à imersão, não deixe de ver esses vídeos na íntegra. Tome nota de algo se você achar interessante, para você se lembrar, porque é como se fosse um pré-requisito para estar lá, tá bom? Aproveitando esse nosso espaço, né? Que bom que a gente pode se encontrar um pouquinho antes de estarmos todos juntos presencialmente. Quem ainda não fez a inscrição para a imersão, nós temos 5 vagas, tá bom? Qual é a ideia do que nós vamos começar hoje? Nós vamos conversar hoje sobre o mundo que a gente vê através das nossas lentes. Esse é um princípio básico, um pressuposto básico da programação neurolinguística, inclusive. Nós não vemos o mundo como ele é, nós vemos o mundo através dos filtros. E que filtros são esses? São os filtros das nossas experiências, né? Olha só, eu vou sempre consultar as minhas anotações aqui porque esse vídeo de hoje é um vídeo bem intenso, eu tenho bastante coisa para falar com vocês e eu deixei tudo anotado, tá bom? Nós não vemos o mundo como ele é, nós vemos o mundo como nós somos. Essa é uma frase de Buda. Nós não vemos o mundo como ele é, nós vemos o mundo como nós somos, com os nossos filtros. Isso vale para as pessoas, né? Vale para tudo. Outra frase da psicanálise: quando Pedro me fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Quando chega alguém aqui, nesse sofá, quando as pessoas chegam aqui, onde eu atendo, para falar das questões dela, e elas falam às vezes do marido, ou de um chefe, ou de um colega de trabalho, ou de um filho, eu sei muito mais dela do que das outras pessoas. Porque o que as pessoas falam umas das outras mostram muito do que existe de cada uma delas, né? O que nós falamos dos outros. Como isso tudo começa? Como isso tudo se dá? Nós temos diariamente, a cada instante da nossa vida, a cada breve instante, questão de minuto na nossa vida, nós temos mais de 14 milhões de estímulos nos chegando através e os quais nós captamos através dos nossos sentidos, dos nossos 5 sentidos, inclusive o sexto. Nós captamos esses 14 milhões de estímulos. Cara, mas são 14 milhões de estímulos. Olha, eu tô conversando aqui com vocês, eu tô sentindo meu braço escorregar aqui no negócio do travesseiro, do sofá.
eu estou escutando um carro que passou, estou escutando um passarinho, estou escutando o barulho da chuva, estou escutando o Flávio mexendo, trabalhando ali no computador. Tem o estímulo da luz chegando até mim, tem o ar, tem o frio, hoje está um friozinho aqui em Santa Luzia. Muitos estímulos, inclusive os que eu não consigo perceber conscientemente. São 14 milhões e eles estão chegando aqui o tempo todo. E aí a pergunta que não quer calar é: como nós selecionamos o foco da nossa atenção? Porque se tem 14 milhões de estímulos aqui, como eu seleciono para onde eu quero olhar? Como eu seleciono o cheirinho que eu tô sentindo? Não é? E aí a neurociência ela fala assim, que nós, desses 14 milhões de estímulos, conseguimos focar a nossa atenção em de 3 a 7 estímulos concomitantemente. Se você for homem é menos, se você for mulher é mais, tá? Isso também é comprovado pela neurociência que a mulher consegue, e eu não tô colocando isso como questão de ser melhor, não tem juízo de valor, não tem julgamento. A mulher consegue ter, focar em mais coisas ao mesmo tempo. E aí eu nem sei se isso é focar, né? Porque focar é aqui, né? Quando a gente tá multitarefando, a gente acaba, enfim, isso é uma outra conversa para um outro momento. Nós focamos de 3 a 7 estímulos concomitantemente. Mas como é que o cérebro faz essa peneira, essa triagem? Como que essa triagem acontece? Para pegar de 14 milhões e focando até chegar em 3 estímulos. Como que o cérebro seleciona isso? Então vamos lá. Nós temos uma parte no nosso cérebro que é a amígdala cerebral. A amígdala faz parte do sistema límbico, que é como hoje em dia a gente tem falado muito do nosso cérebro emocional. Fica aqui atrás, por isso que eu tô tocando aqui, fica aqui assim atrás. A amígdala faz parte do sistema límbico, que é o nosso cérebro emocional, responsável pelas nossas emoções. E nós temos um sistema de ativação reticular. Esse sistema SAR, o SAR, o Sistema de Ativação Reticular, ele é responsável por filtrar os conteúdos que são relevantes na nossa sobrevivência. Então vamos lá, eu tenho a amígdala emocional e eu tenho o sistema de ativação reticular, que ele faz o filtro do que é relevante e do que não é relevante para mim, o que eu preciso notar e o que eu não preciso perceber, tá bom? E como a nossa aprendizagem se dá? A nossa aprendizagem, ela se dá através de 2 sistemas. Ou por repetição. Eu repito, por exemplo, para uma criança, vai escovar o dente, vai escovar o dente, vai escovar o dente. A vida, a infância toda, o tempo todo, e ela não vai, até que um dia é criada uma nova rota neural, de tanto você insistir, passar por aquele caminho neural, né? E aí nós criamos o que nós chamamos de hábito. O hábito é quando você, de tanto repetir uma ação, cria-se uma rota, um caminho neural no seu cérebro que você faz aquilo de forma automática. A gente já acorda, já tá lá se arrumando e já sabe que precisa escovar os dentes, por exemplo. E aí a gente aprende através da repetição. A segunda forma de gerar aprendizado é quando vem um impacto emocional tão forte, que ele abre um rasgo, uma estrada neural assim, de uma hora para outra. Então, de repente, morre alguém e aquilo te traz um ensinamento que você muda e transforma essa rota e cria novos hábitos por causa do impacto emocional. Então, são as 2 formas que a gente tem de aprender: repetição ou impacto emocional.
E aí, o cérebro começa a definir, e tem a questão da neuroplasticidade, né? Os nossos neurônios, o nosso cérebro, a plasticidade cerebral é muito, é, é muito plástica, é muito intensa. Graças a Deus por isso, né? Porque a gente tem a possibilidade de estar sempre criando novas rotas neurais, novos padrões cerebrais, novos caminhos no nosso cérebro para que a gente esteja sempre aprendendo, né? O cérebro é muito plástico, isso é muito incrível. Mas o fato é que o cérebro, ele vai treinando e ele vai definindo no que ele precisa dar atenção, no que ele precisa prestar atenção por essas duas vias, ou pela via da repetição ou pela via da emoção. Então, se algo se repete muito na minha vida, o meu cérebro começa através do sistema de ativação reticular, ele começa a olhar para isso assim, isso é relevante, está acontecendo muitas vezes. Ou isso é relevante, emocionalmente deu um baque aqui. Então, por essas duas vias, ou da repetição ou da emoção, o cérebro começa a filtrar, a peneirar esses 14 milhões de estímulos. E aí, o que é a crença, né? Quando tem tanto, a gente tem ouvido tanto falar aí da crença limitante, e às vezes as pessoas não explicam a origem disso, mas enfim, a crença é algo que a gente acredita sem nem saber que acredita às vezes. E como isso aconteceu? Olha só, que fantástico. Nós vamos criando um piloto automático, automatismos, comportamentos automáticos, com o objetivo de preservar a nossa vida. A nossa mente vai sempre repetir ações, porque isso mantém uma zona de conforto, tira o risco do perigo, né? E aí, com o objetivo de preservar a nossa vida, nós desenvolvemos esse piloto automático para nos preservar. A amígdala que eu falei, que é do nosso sistema límbico, que é do nosso cérebro emocional, ela vai reconhecer emocionalmente uma situação e ela vai repetir a memória sináptica. Ela vai repetir, a amígdala reconhece, repete o caminho neural, repete o caminhozinho que já está traçado lá dentro do seu cérebro, que todas as vezes que acontece X situação, repete X caminho do cérebro, buscando os mesmos comportamentos. Emocionalmente, a amígdala reconhece, olha, essa emoção eu já sei, então eu já sei como eu reajo, eu já sei como eu me comporto em relação a essa situação. E aí, com o tempo, o nosso sistema de ativação reticular, ele torna isso tão natural, essa situação eu reconheço, vamos filtrar e agir assim. Essa situação eu reconheço, vamos filtrar e agir assim. Que nós paramos de ter escolhas. Olha só. A gente para de ter escolhas, de optar se eu quero agir dessa ou daquela maneira, porque algo se repetiu tanto na minha vida. O meu cérebro se acostumou com isso se repetindo em minha vida e ficou tão automático, ficou tão comum, que se tornou somente mais um dos 14 milhões de estímulos que estão por aí e que às vezes conscientemente eu nem percebo. Difícil, né? Resumão. Vem 14 milhões de estímulos a cada minuto. Como eu filtro isso? Como meu cérebro filtra isso? Filtra de 3 a 7 estímulos que eu dou meu foco conscientemente
a cada instante. Vem algo, alguém fala assim, você é lá pequenininho. Você não vai dar em nada não, menino. Você não vai dar em nada não. Aquilo te dá um impacto emocional. O seu cérebro percebe através da audição. O seu corpo sente, aquilo te dói. Você chora. Você lembra da cena visualmente da pessoa te falando aquilo. Primeiro impacto emocional. A amígdala sente, libera carga bioquímica no seu corpo de emoção, de dor, de tristeza, de choro, enfim. Você continua ouvindo aquilo muito. O seu sistema de ativação reticular, ele começa a filtrar. Isso acontece muitas vezes, isso acontece muitas vezes. Isso é relevante, isso está se repetindo e isso tem emoção. De repente, de tanto ouvir aquilo, se torna uma crença sua. Algo que você acredita sem nem saber que acredita ou nem querendo acreditar, porque às vezes você está aí fazendo Ho'oponopono a vida toda e isso não se transforma, ou fazendo outras técnicas e isso não se transforma. Por quê? Porque o seu corpo e o seu cérebro já entendem isso agora, de tanto ouvir, de tanto repetir, virou tão automático que isso é uma crença sua, só mais um dos 14 milhões de estímulos que chegam todos os dias e não faz diferença mais. Você incorporou aquilo fisicamente em você. E aí, olha só, gente, meu Deus do céu, como o cérebro funciona. O sistema de ativação reticular, ele começa a filtrar coisas que acontecem para validar a crença, para validar o que você está acreditando. E aí vai acontecer alguma situação na sua vida assim, que você perde um emprego, o sistema de ativação reticular filtra aquilo, a sua crença é validada. Tá vendo? Eu não vou dar em nada mesmo não. E aí, não é que só acontece coisa ruim com você, é que o seu cérebro está treinado para só ver isso. Quer ver um exemplo? Quando você está grávida, a gente está grávida, a gente começa a ver mulher grávida em tudo que é lugar, porque o sistema de ativação reticular, a ideia dele é ver algo que seja relevante, que faça sentido na sua vida. Eu quero um carro novo, eu quero um carro grande de 7 lugares. Eu vejo carro grande de 7 lugares o tempo todo, porque o meu cérebro, através das minhas emoções, começou a filtrar isso e a ver carro grande de 7 lugares em toda parte. Para validar. E aí você tem um problema, por exemplo, com a sua mãe. E qualquer coisa que a sua mãe fizer, o seu cérebro vai filtrar do jeito que você já está acostumado a olhar para falar, olha lá, ela fazendo a mesma coisa de novo. Talvez ela não fez com intenção, talvez ela nem percebe, ela é inconsciente nessas questões do despertar, ela nem viu ainda o que ela está fazendo. Mas o seu cérebro está treinado para filtrar, para validar crenças. Quando a gente... então é interessante, né, que o Freud, ele fala assim, o real é inapreensível. Porque as coisas que são, a gente sempre vai ver através dos nossos filtros, da nossa peneira cerebral chamada sistema de ativação reticular, que vai filtrar e peneirar tudo que somente valide as nossas crenças, para o bem e para o mal. Olha só um exemplo básico. A gente ouviu assim a vida toda, por exemplo, melhor um pássaro na mão do que 2 voando. Não é? Olha, vai largar seu emprego público, concursada, melhor um pássaro na mão do que 2 voando.
A gente escuta coisas assim o tempo todo, né? E aí, você escuta isso tanto, você escuta isso tanto, você escuta isso tanto, 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 que você para de ver os pássaros, os dois pássaros voando. Você para de ver as oportunidades. Você passa a ver só o pássaro que está na sua mão para validar essa crença, para confirmar essa crença. É tão sério isso, né? É tão sério isso. Dinheiro não dá em árvore não, meu filho. Tá achando o quê? Tá achando que tem um pé de dinheiro ali fora para eu comprar tudo que você quer o tempo todo? Dinheiro não dá em árvore não, é preciso muita luta. Eu trabalho pra caramba pra ganhar dinheiro, pra sustentar essa casa aqui. E aí a gente ouve isso tanto, 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 que o nosso sistema de ativação reticular começa a filtrar situações que você só vê as pessoas ganhando dinheiro com muita luta, com muito esforço. E você precisa validar isso na sua própria vida. Aí a gente começa a ganhar dinheiro só na luta, só no esforço, só na correria, na falta de bem-estar, na falta de prazer, sem preocupação em gerar contribuição na vida das pessoas. Por quê? Porque eu preciso validar aquela crença que já é automática em mim. Como desconstruir isso, Roberta, pelo amor de Deus? Cenas dos próximos capítulos. Como que a gente revisita esses lugares? A gente vai conversar na próxima sexta. E eu espero você aqui. Ufa! Foi difícil, né? Esse vídeo de hoje. Estudei muito. Tiver qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários para mim. Tiver qualquer dúvida, grupo do Facebook, grupo do WhatsApp, e a gente vai conversando, tá bom? Não deixa de assistir, não deixa de anotar, não deixa de revisitar, para que a gente chegue lá na imersão já com a cabeça ligada, tá bom? Beijo no coração. Até a próxima.